sabem quem é que está nessa imagem? Sim, é o Papa João Paulo II. E vocês conhecem a história deste Papa? Não. E querem que a gente conte? Sim! Então, o Papa João Paulo II, antes de ter este nome, antes de ser Papa, tinha um outro nome. Que era Carol Wojtyła. Wojtyła, exatamente, Karol Wojtyła. E ele nasceu há mais de 100 anos num país assim um bocadinho longe daqui, que era A Polónia. a Polónia, exatamente. Nasceu lá a 18 de maio de 1920. Já foi há muito. Foi há mais de 100 anos. Só que o Karol Wojtyła aconteceu-lhe uma coisa um bocadinho triste na vida dele. É que ele ainda não tinha 9 anos quando a mãe dele morreu. E 3 anos depois, o único irmão que ele tinha também acabou por morrer. Naquela altura as pessoas tinham muitas doenças e morriam assim novas. E o pai ficou vivo e foi o pai que o ajudou sempre a crescer, que lhe ensinou muitas coisas, ensinou-o a nadar, a estudar, a rezar, disse para viver como Deus pedia, mas o pai acabou por morrer quando ele também ainda era jovem. Já não era uma criança, mas era jovem. Mais tarde, uma vez, o Papa João Paulo II disse que quando tinha 20 anos já tinham morrido todas as pessoas que eram importantes para a vida dele, todos aqueles que ele mais amava. Como criança e como jovem, ele jogou futebol e fez parte de alguns grupos de teatro. Ele gostava muito de teatro e gostava também muito de aprender línguas. E por isso estudou mais de 12 línguas diferentes. Entre elas, uma das línguas foi o português. Então depois ele aos bocadinhos foi descobrindo, foi rezando e foi descobrindo que Deus o chamava a ser padre. E então, quando a Polónia, na altura da guerra, foi assim uma guerra muito grande em todo o mundo, e então nessa altura a Polónia foi ocupada pelos alemães e foi nessa altura que ele foi ordenado padre. Não, só foi ordenado padre depois da guerra ter acabado. Mas nessa altura é que rezou mais e esteve mais próximo assim de Deus. Depois ele esteve a estudar em Roma e mais tarde é que regressou à Polónia, onde trabalhou como padre e onde se dedicou muito ao trabalho com os jovens. Mas qual era a língua dele? Era polaco, Só que ele aprendeu muitas línguas. mas aprendeu muitas Então línguas. sabia falar Por isso, várias quando ele foi para línguas. Roma, quando foi estudar para Roma, ele percebia italiano. E falava. Falava as duas coisas, italiano e polaco e outras línguas. E depois, ele foi também nomeado e ordenado bispo ainda muito novo. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 38 anos. Não, tinha 20. Era. O que é um bispo? O que é um bispo? É uma forma especial de ser padre. É alguém que ajuda aos outros padres também. E quando depois foi eleito Papa em 1978, foi aí que ele escolheu então o nome de João Paulo, e como já tinha existido um outro João Paulo, passou a ser o João Paulo II. Mas isso foi quando ele ficou ordenado bispo? Não, foi foi quando foi Papa. foi quando foi Papa. É João Paulo II. Papa. João Paulo II. Depois, sabem, 13 de maio é uma data muito importante. Sim. Não faz muito. Não, 13 de maio. O que é que aconteceu a 13 de maio? Foi Cá a em primeira Portugal. aparição de Nossa Senhora Isso mesmo. em Fátima. E então, quando no aniversário de 13 de maio de Nossa Senhora ter aparecido, em 1981, João Paulo II sofreu um atentado, levou um tiro e teve muito mal, esteve muito doente, teve quase a morrer. E então... Mas como assim? Ele estava doente e depois levou o tiro e ficou. Não. Estava ótimo, foi uma Estava pessoa que quis ótimo. fazer mal. Estava na Praça Então, de São mas Pedro. ele levou um tiro depois é que ficou mais. Isso mesmo. Sim. E então, e teve muito mal por causa disso. E então, rezou muito a Nossa Senhora, pediu muito a Nossa Senhora e ficou curado, ficou bem. Portanto, foi um milagre. E então, ele depois visitou a pessoa que tinha cometido o atentado, ele visitou-a na prisão e perdoou-o. E isso também é muito importante, para além de ser importante nós perdoarmos, foi um grande exemplo, não é? Porque é muito difícil nós perdoarmos uma pessoa que nos faz tão mal, ainda para mais quando quase ficámos a morrer. E João Paulo II disse que foi Nossa Senhora que não só o salvou, mas também que o ajudou a ser uma pessoa muito melhor. Como a Nossa Senhora. Por causa disso, depois ele veio cá a Portugal também agradecer a Nossa Senhora ter-o protegido e veio cá 2 vezes, sempre a 13 de maio.
que o Papa João Paulo II fez coisas muito importantes. Foi Papa durante muito tempo e, portanto, deixou-nos assim coisas muito importantes. Duas coisas que ele fez assim muito importantes. Uma delas foi que ele visitava muitos países. Mas ele era Papa, os Papas visitam muitos países. Visitam os países porque vão ver os católicos, os cristãos dos outros países todos para conhecer, ver como é que as pessoas vivem, quais são os problemas que têm. Ele visitou 104. Não, visitou 129 países ao todo. E, portanto, ia conhecer as pessoas e ia também falar-lhes de Jesus às pessoas desse país. E outra coisa também muito importante que o Papa João Paulo II fez foi que foi ele que criou as Jornadas Mundiais da Juventude. Foi ele que achou que devia de haver assim, um encontro com os jovens do mundo inteiro, vários ao longo dos anos, para os jovens se encontrarem. E vão lá muitos portugueses, Vão várias pessoas de várias línguas. Isso mesmo. Então, depois já no final da sua vida, ele viveu durante muito tempo, mas já no final da sua vida estava muito doente, tinha uma doença que não o deixava quase andar e, portanto, foi vivendo também essa doença com muita coragem e foi sempre pedindo a Jesus para lhe dar força e para viver sempre até ao final dos seus dias. E por isso ele depois morreu no dia 2 de abril de 2005 e foi canonizado, que é a declaração de como ele é santo, pelo Papa Francisco, isso mesmo, em 2014. E a festa de São João Paulo II celebra-se no dia 22 de outubro. E que recordamos sempre o Papa João Paulo II e que rezamos. Todos os materiais estarão disponíveis no nosso site.